Fala rapaziada, beleza? Galera, tô de volta na área para gravar mais um vídeo top para vocês. Mas antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir, cara, te inscreve aí no meu canal, beleza? Para dar essa força. E já ativa o sininho para quando eu postar um vídeo novo, você já vai receber em primeira mão, beleza? Então nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui alguns sites estatísticos que me acompanham todo santo dia no meu expediente de trabalho. Já utilizo esses sites aqui há muito tempo e nunca largo eles de mão, porque eu preciso deles como ferramentas auxiliares, ok? Então, a ferramenta principal é aqui, ó, é a mente, mas ela precisa de outras ferramentas auxiliares, de estatísticas, ok? Então, eu vou estar listando alguns sites aqui. Vamos começar pelo NoGoal. Esse site aqui eu utilizo para fazer entradas de race cantos, pessoal, que são essas entradas aqui, ó, de escanteios primeiro a cobrar, ok? Então, se você não sabe o que é isso, race canta, escanteio primeiro a cobrar, escanteio asiático, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você assistir e entender e depois você volta aqui para você compreender melhor. Então, esse site aqui do NoGual eu utilizo para esse tipo de investimento aqui, ó, nesse mercado de race cantos. Porque, na minha visão, o mercado de escanteios primeiro a cobrar, mercado de race cantos, é para jogo de um time só. É quando só tem um time ali todo o tempo na pressão, ok? Então eu só faço investimento nesse mercado aqui quando o cenário está dessa forma. Um time atacando muito e o outro só defendendo, ok? Então, escanteios primeiro a cobrar, pessoal. Quem vai cobrar 5 escanteios primeiros, ok? Então, para o Bali, tá faltando 3 escanteios aqui, ó. Se ele fizer 5, ele vai bater essa bet bem aqui, ok? Não é quem faz o quinto, é quem faz 5 primeiro. O time tem que marcar 5 escanteios, só o time, ok? Então, pessoal, olha só, vou dar um exemplo para vocês como que eu utilizo esse site, ok? Então, você vem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui tudo certinho para vocês. Coloca aqui o Bali. Tá aqui o time, ó. Você vem e aperta nessa bandeirinha. Quando você aperta na bandeirinha, vai abrir essa aba aqui, ó, onde ele mostra o confronto das equipes, né, entre elas, e mostra aqui as ligas, ó. Ele vai mostrar assim todas as ligas, ok? E aí o que que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai selecionar só a liga em questão, que é essa aqui que é a liga principal, Liga da Indonésia 1, só essa. E aqui eu quero ver a estatística desse time jogando em casa, ok? Coloquei, ó, e a outra aqui desse time jogando fora, só dessa primeira liga aqui, ok? Vamos lá. Então, olha só, pessoal, como que eu utilizo isso aqui? Vamos supor que eu estava de olho nesse jogo aqui e eu queria fazer aqui uma entrada para o Bali e fazer 5 escanteios primeiro, ok? E o que que eu faço? Eu vou lá, além do jogo já tá bom, né? Olhei, o jogo tá bacana, pô, o jogo tá movimentado, o Bali tá pressionando toda hora, tá dando pressão, mas eu vou olhar lá no site estatística se o Bali é um time que ele tem o costume de fazer mais escanteios do que o adversário, jogando fora de casa. E o que eu vou ver também, se o Cebalha, ele tem o costume de conceder bastante escanteio para o adversário. É isso que eu vou ver, porque na minha intenção, na minha visão, o que tem valor aqui para mim é esse, o Race 5 para o Bali, que é o time que está pressionando. Então eu vou ver só essas duas coisas, ok? Então vamos lá. Aqui tá equilibrado esse escanteio. Olha aqui, pessoal, tem 8 jogos. Então eu vou olhar aqui os últimos 8 jogos, os últimos 5. Ainda é uma amostra boa para mim, ok? Vem aqui, olho, pô, o jogo tá equilibrado, ou seja, o time ele não concede muito escanteio para o adversário. Ele tanto faz como ele concede, ó. É equilibrado, ele faz bastante escanteio e concede bastante escanteio. Então, só vendo por aqui já não é um cenário de valor. Aí você vem aqui embaixo e olha do Bali, que é o time que eu quero que faça o Race 5. O que, que eu disse para vocês? Eu vou ver se o Bali é um time que ele costuma fazer mais cantos do que o adversário, ok? Então, já vendo aqui, ó, sofreu mais canto nos últimos 3 jogos, fez mais canto aqui em um, fez mais cantos aqui em outro, mas não é um time que tem predominância, que ele faz mais escanteios do que o adversário, ok? Então, como que eu entraria nesse cenário? Como que eu entraria nesse jogo? Eu ia vir averiguar as informações, estatísticas,
Nesse cenário aqui não é um bom investimento, porque vai ser um jogo lá e cá e tem o perigo ou do Bali não fazer, ou do Percebaia fazer os 5 escanteios primeiro, ok? Porque aqui as estatísticas dizem que é um jogo em que o Percebaia ele consegue atacar e consegue fazer escanteios. Agora eu vou te mostrar um cenário que eu faria esse investimento aqui. Vamos supor que eu venho aqui e dos últimos 5 jogos, o Percebaia empatando em casa, que ele vinha empatando aqui desde o primeiro tempo, terminou o jogo empatado aqui no final, um exemplo, dos últimos 5 jogos, ele empatou o primeiro tempo, empatou o jogo todo. E desses últimos 5 jogos, o Percebaia sofreu 6 escanteios para cada time desse aqui. E o Percebaia marcou apenas 2 escanteios em cada jogo desse aqui. Pô, o que eu tiro de conclusão? Só vendo isso, pô, o Percebaia é um time que ele concede muito escanteio para os adversários e faz pouco escanteio. Dos últimos 5 jogos, os adversários bateram o Race 5 contra o Percebaia. Todos os 5 adversários fizeram 5 escanteios. Ou seja, está dizendo que o Percebaia, todo jogo está concedendo 5 escanteios para o adversário e não está fazendo. Aí já começou a ficar interessante. Aí eu venho aqui e vamos supor que aqui o Bali United, desses últimos 5 jogos aqui, ele fez 7 escanteios contra os adversários, jogando fora de casa e empatando. Empatando no primeiro tempo e empatando aqui no segundo. E aí o que acontece? Os times de fora fizeram de 1 a 2 cantos contra o time do Bali. De 1 a 2 cantos só dos últimos 5 jogos. Já está mais interessante ainda, porque os números estão me dizendo que o Bali fora de casa é um time que faz bastante escanteio, que ele bateu o Race 5 vezes. Nos últimos 5 jogos, 5 vezes ele chegou em 5 escanteios primeiro do que o adversário. E não sofreu 5 escanteios nenhuma vez. Agora ficou interessante, ficou muito bom, porque o time do Percebaia concede os escanteios e o time do Bali faz os escanteios. Então, é assim que se interpreta esse tipo de informação. Parece um pouco complicado, pessoal, mas não é tão fácil, não é tão simples. Então, você tem que estar vindo fazer seus investimentos através da lógica. Além da análise, você tem que estar acompanhado dessas estatísticas aqui. Então, eu sempre venho, ou aqui quando eu vou fazer a entrada de race, ou eu vou lá no outro site que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Ok? Então, eu utilizo isso aqui para fazer esse tipo de investimento, de race cantos, porque ele te mostra detalhado a quantidade de escanteios que o time fez e que ele concedeu dos últimos jogos dele. Então, deu para entender o raciocínio? Então, não é tão simples assim, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão entender, ok? Então, porque assim, pessoal, a estatística, ela é um fato, aconteceu, está acontecendo, ok? Então, foram jogos que aconteceu e está dizendo como que é o padrão do time, como é que aquele time se comporta dentro de campo. Então, se for nesse cenário que eu falei para vocês aqui, que o Bali fez 7 escanteios e sofreu de 1 a 2 aqui para esses 5 times, a mesma coisa que o Percebaia concedeu 6 para todos os últimos 5 adversários e fez aí 2 cantos em todos, eu ia fazer aqui, ó, porque ia ter muito valor, ok? Eu já ia fazer essa entrada, porque tá faltando 3 cantos para o Bali. E o Bali fez 7 escanteios aí, ok? Então, esse é um site que eu utilizo para fazer esse tipo de investimento. Entradas de race, cantos, escanteios primeiro a cobrar, ok? Então vamos aqui para o segundo site, né? É o site que eu mais utilizo disparadamente. Todo santo dia, todo jogo, todo investimento, eu passo por aqui, por esse site, ok? Então, pessoal, Total Corner, o nome do site, já salva aí. Você vem aqui e coloca a lista do dia, clica bem aqui, ó, a lista do dia, vai vir para essa aba, né? Tá aqui a lista do dia, ele vai te mostrar os jogos. A única opção desse site que eu utilizo é só essa aqui. Vamos supor que eu estou fazendo uma análise de um determinado jogo. Esse aqui, o jogo do Hyderabad.
Vamos supor que eu estou analisando essa partida, já vi que pô, o jogo está movimentado, tá bom, tem chance ainda, já está abrindo mercado aqui de asiático. Então eu venho aqui e procuro esse jogo. Tá aqui o jogo do Hyderabad, ok? Esse site aqui é um site que ele te mostra a média por cada minuto, a cada 5 minutos de jogo. Ok, ó, 5, 10, aqui ó, 5, 10, ele te mostra a média de cada time a cada 5 minutos de jogo, a média de escanteios. Quantos escanteios aquele time faz naquele período de 5 minutos, ok? Dos últimos 8 jogos aqui no cenário jogando em casa, beleza? Por isso que eu gosto muito desse site, porque ele pega uma amostra boa aqui, ó, só os últimos 8 jogos. Uma amostra boa que dá de tirar uma conclusão de como aquele time ele vem se comportando. Então, esse site eu só utilizo para fazer investimentos aqui nesse período, ó, de 30 a 45 e de 70 a 90, ok? Só nesses períodos aqui de final de primeiro tempo e final de segundo tempo que eu utilizo esse site aqui do Total Corner, ok? Por quê? Porque é justo o que ele faz, ele mostra a média a cada 5 minutos. Então, como eu vou investir aqui, vamos supor que nesse jogo do Hyderabad, eu vou investir agora aqui, ó, tá com 33, eu quero pegar esse mercado aqui de primeiro tempo escanteios asiáticos. Então vamos lá, eu venho aqui e vejo se esse time é bom para esse período, ó. De 31 a 35, o Hyderabad quase não faz canto e o Morumbagan quase não faz canto também, mas concede alguns escanteios. Não tá bom. Então, como que ia tá bom nesse cenário aqui? Porque dos últimos 8 jogos, esse time fez 6 cantos nesse período e sofreu 5. E o de baixo fez 2 e sofreu 4. Ok? Vamos supor que aqui tivesse 8 escanteios. Ele tá me dizendo, o que a estatística está me dizendo? Que dos últimos 8 jogos, o Morumbagan bateu 100% das vezes, saiu um escanteio do 40 até 45 mais, ou seja, do mercado de limite. É isso que a estatística está me dizendo, que bateu 100% das vezes, se aqui tivesse 8, né? Mas não está 100%, aqui está em torno de 80% das vezes, porque saiu só 6. Então, pessoal, é um site muito bom para apostar em finais de jogo aqui, ó, tanto do primeiro como do segundo tempo, porque ele te mostra a estatística detalhada. Pô, vamos supor que você está assistindo um determinado jogo. Vamos lá, deixa eu colocar 2 cenários aqui para você. Vamos supor que você está aqui no jogo do Red Arrows. Vamos supor que está empatado. E no jogo aqui esse aqui do Cafui. Cafui Celtic. Pô, você vem aqui no Red Arrows e está no segundo tempo. E a estatística diz que esse time só fez 3 escanteios aqui nos últimos 8 jogos e sofreu 2, saiu só 5 escanteios. E esse fez só 1 e sofreu 5. Já nesse outro jogo do Cafui, o Cafui aqui fez um canto nesse período, ó, quase que 100% das vezes, em torno de 98% das vezes esse time fez um escanteio aqui. E esse time aqui fez 3 e esse fez 2. Pô, qual jogo que você ia entrar? O time que fez escanteio quase 100% das vezes ou o time que quase não fez escanteios? Pô, lógico que é esse, o time que fez mais escanteios nesse período. Então, para isso serve esse site, para você estar olhando como que os times eles se comportam, beleza? Como que eles se comportam a cada 5 minutos de jogo. Ok? Isso é um padrão, pessoal. Então, isso aqui é muito importante para apostar no final de cada tempo. Então, sempre que eu vou fazer um jogo, que eu vou fazer um investimento, eu venho aqui e olho. Então, pessoal, vamos supor que eu quero apostar nesse jogo do Hyderabad aqui, ok? Lá no minuto 40 até 45, que é o mercado de limite, que vai abrir agora aqui o 3,5. Então, antes de eu mandar o investimento, eu vou analisar as estatísticas e vou ver se esse time é bom, se esse time faz muito escanteio nesse período. Então, ó, se eu for ver pelas estatísticas, é um jogo bom nesse período, porque o time fez muito escanteio e concede muito escanteio. E o time de baixo também concede muito escanteio. Ok? É um jogo pelas estatísticas bom, mas só as estatísticas não basta, pessoal. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando de como que vocês vão utilizar esse site, ok?
A estatística só serve para te auxiliar e te dar mais confiança na hora de fazer o investimento, beleza? Então tá aqui. Eu espero que vocês tenham entendido como é que utiliza esse site aqui do Total Corner. Você tem que saber interpretar essas informações aqui. Então já disse para vocês como que eu utilizo ele e em qual período que eu utilizo esse site, ok? Pessoal, então vamos aqui para o terceiro, que é uma ferramenta que eu desenvolvi, né, para estar me auxiliando, que é o robô da SBC 365, o bot SBC 365. Esse bot ele já manda os jogos prontos. Ok? Esse bot é especializado só em limite e zoião, duas estratégias, ok? Se você não sabe o que é isso, aqui no meu YouTube tem vídeos explicando no escanteio asiático, race, limite, zoião, ok? Então ele já manda o jogo todo pronto aqui, ó. A estratégia a ser utilizada, a quantidade a ser investida, o tempo de jogo que tá, os times, o placar, as ODDs, a liga, a quantidade de escanteios e ele te diz se o jogo tem mercado de escanteios sim ou não. E ele já te dá um link direcionado para você só clicar e ir diretamente para o jogo dentro da Bet365. Então eu criei essa ferramenta, né, para me auxiliar, mas pô, é uma ferramenta que vem desempenhando um bom trabalho aí nesses últimos meses. Antes de tudo, essa ferramenta ficou 3 meses de teste, já tem aí em torno de 6 meses essa ferramenta que eu criei. E assim, eu consigo cobrir muitos jogos aqui, consigo cobrir muitos jogos mesmo, mas sempre passa alguma coisa. Então, às vezes eu não estou olhando uma determinada partida e esse bot aqui ele me manda o jogo. Pá, e eu olho, esse jogo aqui, caraca, tava deixando passar. Eu já clico, já vou lá no link, olho, e às vezes ele me salva e eu consigo pegar ali uma boa aposta, ok? Então esse bot ele vem desempenhando aqui um belo trabalho. Nós já tem 729 inscritos aqui no bot da SBC 365. Então ontem mesmo esse jogo que ele mandou aqui, ó, bateu. A gente conseguiu aí pegar uma forra nesse jogo ontem. Tá até aqui, ó. Até que o jogo, ó, Aldo Rai versus Alcor. O que ele mandou? Ele mandou esse bem aqui, ó. Esse 10,5, esse limite. Ele mandou o limite com uma unidade e bateu, ok? Então, pessoal, essa ferramenta é uma ferramenta auxiliar para mim, né? Tem muita gente que utiliza esse bot que faz as dicas que ele manda. Ele já manda, como ele manda a dica pronta, a pessoa só vai, clica e faz. Mas eu utilizo ele mais como auxiliar, porque o primeiro de tudo é a minha mente. Então eu utilizo ele apenas para estar me ajudando em determinadas situações, em dias que tem muitos jogos. Ou às vezes quando eu estou de folga, aí ele manda um determinado jogo ali e eu vejo que tá bom e não deixo passar. Vou lá e faço a entrada, ok? Então, pessoal, 3 ferramentas aí que eu utilizo no meu dia a dia para estar fazendo meus investimentos, ok? Então, olha só, você vai sempre precisar de sites estatísticos como esse, porque eles te dão mais confiança na hora de você fazer o investimento, ok? Então, eu passei para vocês hoje aqui os 2 sites que eu mais utilizo de estatística, que é o Total Corner e o NoGoal. O Total Corner disparado é o que eu mais utilizo e mais esse bot aqui, que é uma ferramenta também que eu utilizo no meu dia a dia, ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para dar essa força. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!